convidá-los a pegar a Bíblia Sagrada, para que possamos ler o texto base dessa noite, que está em Salmos, capítulo de número 32. Salmos, capítulo de número 32. Eu quero ler com vocês o verso de número 3, 4 e 5. Salmo, capítulo de número 32, versículos de número 3, 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que encontraram, digam amém. O texto diz assim, Salmo, capítulo 32, verso 3, diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre as minhas forças, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Feche os teus olhos. Pai, mais uma vez, nós te adoramos em oração, Pai. Te glorificamos e bendizemos o teu nome. E lhe pedimos, Senhor, que a partir desse momento em que acabamos de ler a tua palavra, o Senhor venha falar em nossos corações e venha nos fazer entender o teu querer e a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, veja que o Senhor nos dá uma oportunidade nessa noite de estar diante da tua palavra, seja com a atitude de vir à igreja, na casa do Senhor, seja com a atitude de ligar nas redes sociais para poder acompanhar o que Deus quer falar com cada um de nós. O ponto-chave é que Deus está nos permitindo estar em contato com a sua palavra, e esse é o ponto que pode servir para mim, pode servir para você, pode servir para qualquer pessoa como um ponto de virada na sua vida. Eu não tenho dúvida que todos nós carregamos um desejo muito grande no nosso coração de viver uma nova vida. E às vezes a gente pensa que a nova vida, ela é uma realidade tão distante, que pouco provável de a gente conseguir alcançar. Há pessoas que, por desacreditar de uma nova perspectiva para a sua vida, chegam ao cúmulo de desanimar da sua atual vida. Em outras palavras, chega ao cúmulo de olhar para a sua existência e pensar que para ele não vale mais a pena viver. Mas o que faz a diferença entre alguém que consegue entender que a vida vale a pena e alguém que perde a sua esperança na própria vida é exatamente encontrar ou não encontrar o caminho de mudança para essa vida. E o caminho de mudança para essa vida, ele se revela em momentos como esse aqui. Momentos como esse aqui, em que nós estamos em contato com a palavra, é um momento de possibilidade de a gente mudar a nossa vida, a partir daquilo que o Senhor, Ele está falando e continuará a falar no nosso coração. Para que isso se manifeste, se materialize, se concretize, depende de duas coisas. Uma você já teve, que foi a atitude de se colocar diante da palavra,
vocês que estão presentes aqui na igreja, vocês que estão nas redes sociais, ouvindo de casa. Então essa é uma atitude positiva. Mas essa atitude, por mais importante que seja, ela tem uma limitação. E qual é a limitação, pastor? É a condição de você ouvir tudo que Deus vai falar com você, e no final, vamos dizer, dessa oitiva, você jogar tudo fora, dizendo, não, eu não quero. Às vezes você pode nem usar essa expressão, eu não quero, mas você pode usar um subterfúgio. Não, eu não estou pronto para essa nova vida, eu não estou preparado para essa nova vida, eu tenho algumas coisas a resolver. Como se você tivesse a obrigação de se preparar, de se cuidar, de se resolver e de se colocar numa condição um pouco mais aceitável perante Deus, quando Deus nunca pediu isso de você. A única coisa que Deus pediu para você foi que quando você ouvisse a voz dEle, escutasse a palavra dEle, você fosse capaz de decidir e vir até Ele, do jeito que tiver. Se tiver com vício, vem com vício. Se tiver ferido, vem ferido. Se tiver magoado, vem magoado. Se tiver com qualquer problema na vida, vem e traz seus problemas, porque Ele é tão incrível que Ele diz assim, eu vou pegar o seu fardo pesado, esse fardo que te joga para trás, esse fardo que não deixa você viver uma vida saudável, esse fardo que faz a sua vida se assemelhar ao que às vezes você expressa, minha vida é um inferno, minha vida é um inferno. Sua vida nunca foi um inferno, a sua vida é uma bênção. Mas por que ela está tão pesada, pastor? Porque é um fardo nas suas costas, pesadíssimo, mas um fardo que tem alguém capaz de trocar, um fardo que tem alguém capaz de substituir. Ele diz, eu vou arrancar esse fardo pesado, eu vou tirar esse jugo pesado, e eu vou fazer o que? Eu vou te dar um fardo leve. Eu vou mostrar para você que essa carcaça que te oprime, que te pesa, eu posso transformar ela numa condição de vida leve, de vida suave, de vida tranquila. E você vai entender que essa expressão de comparar a vida ao inferno é uma falácia. A sua vida vai ser uma bênção. A sua vida vai ser uma vida de paz, a sua vida vai ser uma vida realmente, vamos dizer assim, de muito refúgio, porque a sua vida vai se tornar referencial. E uma vida que é referencial, ela vai refletir na vida de outras pessoas. A sua vida vai deixar de ser treva para ser luz, e a sua vida sendo luz, ela vai iluminar dentro da sua casa, dentro do seu casamento, no seu relacionamento, para o teu namorado, para o teu marido, para os seus filhos. Alguém vai olhar e vai dizer, como brilha essa luz que está em ti. E você vai dizer, realmente a minha vida não é mais aquela vida que eu estava carregando, vivendo, que parecia um caracol nas minhas costas. Só que isso tudo, pastor, que é possível, só pode ocorrer se você, além de ouvir, o primeiro passo dado de estar na igreja, de estar aí nas redes sociais acompanhando, você imprimir o segundo. E qual é o segundo? Aceitar. Aceitar, porque a aceitação, ela pressupõe você ter uma atitude, uma decisão. E uma coisa que você precisa entender é que essa decisão não requer que você faça preparo para aceitar. Ela apenas requer que haja aceite. Venha como estás, venha do jeito que você estiver, e você vai ver que eu vou mudar. O texto coloca para a gente essa perspectiva da palavra, e coloca essa perspectiva da palavra para a gente numa condição que eu poderia aqui chamar, talvez, de uma condição de plenitude dessa vida que o Senhor nos oferece. E essa plenitude está relacionada ao quê? Ela está relacionada a você viver o que Deus orienta. E uma das coisas que Deus mais nos orienta é que a gente venha abrir mão do pecado para viver a santidade em Cristo. Não significa que não vamos ser, por exemplo, perfeito. O Senhor não nos chama para ser perfeito. No sentido de quê? No sentido de a gente não ter possibilidades, talvez, de tropeço ou de erro. Ele reconhece isso.
mas Ele nos chama para que haja em nós arrependimento. E arrependimento pressupõe, mesmo se eu errar, Deus Ele não quer que eu venha me acomodar com a prática do erro. Ele quer que eu venha reagir à prática do erro. E como que eu posso reagir à prática do erro? Não é se vamos dizer, penitenciando. Errei, eu sou um burro. Errei, por que eu fiz isso? Eu não presto, eu não estou valendo nada. Não é assim, porque isso não é arrependimento. Isso pode ser remorso. E o remorso é fruto de o quê? É fruto de um orgulho. A Bíblia vai dizer que Pedro peca e ele vai trair Jesus e vai fazer isso 3 vezes. A Bíblia vai dizer que Judas peca e ele vai trair Jesus, ele vai fazer isso 1 vez. Quem é que tem na balança, vamos dizer, da comparação, mais pecado? Pedro pecou 3, negou 3 vezes. Judas negou 1. Mas qual é a diferença dos dois? A diferença é que Judas, quando descobre que está fazendo besteira, ao invés de procurar Jesus e se arrepender, ele se enche de remorso, vai até os caras com quem ele negociou a venda de Jesus, joga as moedas e diz: vocês fizeram eu pecar e errar. E os caras respondem o que para eles? O teu pecado seja para contigo, para a tua própria maldição. Se você pecou, o problema é seu. Se você vendeu ele por 30 moedas de prata, problema é seu. Você pediu as 30 e a gente te pagou. E agora a gente pegou ele. Agora, e Pedro faz o quê? Pedro se arrepende. Ele vai até Jesus e se humilha. E quando ele se arrepende, Jesus ainda o confronta. Pedro, tu me ama? E ele diz: eu te amo, Senhor. Ele fala: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, com arrependimento vem o perdão, e com perdão vem o propósito. Arrependimento, perdão e propósito. O propósito é a escolha de Deus por nós. A vida só tem sentido quando nós vivenciamos o nosso propósito. Cada um de nós aqui nascemos por um propósito. Não tem ninguém aqui que o Senhor trouxe você ao mundo como inútil. Ninguém. Todos nós temos um propósito. Mas o caminho para vivenciar esse propósito passa pelo arrependimento. E se a gente não tiver esse arrependimento, a gente não vive o que Deus tem para a nossa vida. Pela 2ª vez, então, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele vai olhar para o Senhor e vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Ele vai dizer: então apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Ele vai curvar a cabeça, e ele vai chorar, ele vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Qual é a diferença desse Pedro para o anterior? O anterior era arrogante, batia no peito para dizer: eu sou santo, eu dou minha vida por ti, eu faço e eu aconteço. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender no Evangelho, que tudo que Deus faz por nós é pela misericórdia dEle, nada é por mérito nosso. Então isso significa que eu tenho que ter humildade, para que eu olhe para mim e eu reconheça a minha pequenez diante do Senhor. Senhor, se eu estou vivo é a sua misericórdia, se eu estou saudável é a tua misericórdia, se eu tenho tido força para estar na tua igreja é a tua misericórdia, se eu estou caminhando é a tua misericórdia, Senhor. Porque se a nossa visão muda e a gente pensa: não, na verdade eu sou até um pouco importante, eu sou realmente alguém muito forte, eu não sou igual a esses irmãos aí, assim, assado. Ei, você já está fora do que Deus tem com você. Pedro olha para ele agora e ele vai dizer o que? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Diferente do Pedro anterior, que batia no peito e arrotava grandeza. E aí o Senhor vai dizer para ele: apacenta os meus cordeiros. Agora você está preparado? Eu vou agora determinar meu propósito com a sua vida. E é quando a gente vive o propósito que a gente ganha sentido da nossa existência. Por exemplo, está pregando para vocês aqui nessa noite, os irmãos que estavam cantando, o João Vitor e os demais que estavam aqui servindo, os que estão no Start, cada um de nós fazendo o que fazemos aqui, nós estamos vivenciando o sentido da nossa existência. A nossa vida vai ganhando sentido, há um contentamento.
Quando isso tudo aqui termina, o culto acaba, a gente senta, graças a Deus, missão cumprida. Pensa na satisfação de você conseguir concluir uma tarefa e bem feita e bem sucedida. Essa existência passa a ganhar sentido, porque a gente está num processo de mudança, de execução, de transformação, tanto nosso, quanto da vida de outras pessoas. Quando Pedro coloca essa perspectiva, o que Jesus faz? Dá o perdão para ele. O que nós precisamos para viver uma vida plena? Arrependimento. E o arrependimento tem que ser diário. Eu lanço uma pergunta aqui, retórica: quantos admitem que você é um pecador? Todos nós. E sendo um pecador, qual é a escala, vamos dizer assim, de períodos em que nós estamos pecando? Tem gente que está pecando em uma hora. Tem gente que está pecando em um dia. Tem gente que está pecando uma vez por semana. Tem um mais santo que peca só uma vez por mês. Mas perceba que, sendo pecador, a gente tem uma certa escala de práticas pecaminosas. O que é que diminui essa escala e o que é que intensifica essa escala? É a vida de arrependimento e busca. Quanto mais eu me arrependo perante o Senhor, mais eu fortaleço a conversão que Deus operou na minha vida. Eu vou abandonando coisas em que eu sei que eu não devo praticar, eu não devo cometer, eu não devo falar. Por conta de quê? Por conta de uma postura de arrependimento. E aí a gente vem para o salmo lido, que é o salmo do rei Davi, que exatamente no momento em que ele está atravessando, talvez um dos períodos mais trágicos da vida dele, que foi quando ele adulterou com Betseba. E nesse adultério ele teve consequências terríveis. Ele teve a perda do filho dele, que morreu. Depois de 7 dias orando, e Deus não curou a criança. Ele teve consequências, porque uma coisa é o perdão do pecado, a outra coisa é a consequência da prática pecaminosa. Imagine você que eu cometi um delito, e aí eu me arrependi, e vim à igreja, levantei minha mão, aceitei Jesus, estou na presença do Senhor, mas o delito que eu cometi, eu vou ou não vou responder? Nós já tivemos casos de pessoas que entregaram a vida para Jesus aqui, disseram: pastor, eu quero uma nova vida em Cristo. Eu falei: que bênção, mas você já foi e puxou na Infopem o seu nome? Puxei. O que está lá? Tem um mandado de prisão para mim. Tem um mandado de prisão e você quer o quê? Nova vida. E nova vida cabe querer se esconder? Nova vida cabe querer fugir? Nova vida cabe querer agora você ser um fugitivo? Não, não cabe. Se você quer nova vida, enfrenta as consequências do seu pecado. Porque Deus, Ele nos perdoa o pecado, mas as consequências do que fizemos, a gente vai carregar. E agora Davi está com as consequências, e as consequências são trágicas, ao ponto até do próprio filho dele se levantar, Absalão, para destruir o reinado do próprio pai, por conta das práticas pecaminosas. Mas o que esse texto aqui nos interessa? Esse texto nos interessa a confissão, o arrependimento, que esse é capaz de gerar mudança para a nossa vida. E nós lemos no verso 3, em que está escrito assim, Davi exclamando: enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos definhavam, e a minha alma se agitava em angústia. Perceba que ele está usando uma expressão aqui temporal. Enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, eu me silenciei, eu não expus meus pecados, eu não confessei meus pecados, eu varri para debaixo do tapete os meus pecados, eu guardei em segredo os meus pecados. Essa é uma atitude de Davi. Eu escolhi não falar dos meus pecados, porque falar dos pecados enche alguém de orgulho? Alguém que está na presença de Deus? Não. Falar do pecado envergonha. A pessoa dizer assim: pastor Romerito, eu caí em adultério,
ela não tem orgulho de falar isso. Ela tem realmente no coração uma sensação de vergonha. Eu não quero expor isso, eu não quero falar. Eu vou guardar os meus pecados. Falar de algum outro tipo de pecado, seja qual for ele, as pessoas querem guardar isso, não querem falar. Só que enquanto Davi não confessava os seus pecados, o que ele está trazendo para nós aqui? Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos definhavam, e a minha alma se agitava em angústia. A expressão de Davi aqui é: eu fui sendo comprimido, eu fui sendo trucidado. Enquanto eu fiquei calado na minha prática pecaminosa, eu fui sofrendo, e a expressão aqui angústia, ela tem uma atuação em duas áreas da nossa vida, a área física e a área psicológica. Um homem, uma mulher angustiado, ele tem problema até com a própria respiração, ele tem um aceleramento dos batimentos cardíacos, ele sente uma sensação horrível, e psicologicamente tem uma sensação de culpa, de erro, não tem paz. O que Davi está colocando para nós é: enquanto mantive os meus pecados guardado, eu sofria. Qual é o ensino que ele nos dá aqui? Não é inteligente não ter uma vida de confissão dos nossos pecados, de abrir o coração e dizer: eu errei, eu falhei, eu queria compartilhar com você, meu líder, meu pastor, meu dirigente, ore por mim, porque se eu prender isso no meu coração, eu vou sofrer mais. E Davi traz isso, porque ele coloca no verso 4: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Davi está colocando que dia e noite ele sentia a pressão da mão de quem? Do próprio Deus. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Meus irmãos, você tem noção do peso da mão de Deus? Pastor, que peso é esse? É aquele peso que nos coloca quando estamos diante de uma vida em pecado não confessado, numa sensação de angústia. E a gente pode estar na igreja, mas a gente não tem prazer. A gente pode estar caminhando no Evangelho, mas a gente não tem alegria, não tem contentamento. Por quê? Porque entre a prática do Evangelho e entre a conduta que nós estamos vivendo, há uma dissonância. O que o Senhor quer de nós não está sendo vivido na prática. E o que Davi está dizendo? Dia e noite a tua mão pesava sobre a minha vida. Você acha que alguém que tem a vida pesada pela mão de Deus tem paz? Você acha que alguém que tem a vida pesada pela mão de Deus tem contentamento? Por que você então, quando vê uma pessoa que ela está angustiada, aflita, coração ferido, entre outras coisas, uma das mais importantes que ela está precisando é de quê? De Deus. No sentido de quê? De viver o que Deus tem para a vida dela. E o que Deus tem para a vida, repito, como Jesus disse para Pedro, primeiro tem que admitir, reconhecer o erro, confessar os seus pecados. Segundo, esse arrependimento vai te colocar em condição de ser perdoado por Deus e de ser separado para viver o seu propósito. Terceiro, esse propósito será vivido. Passa a haver uma sintonia entre a vida desse homem e dessa mulher com aquilo que Deus escolheu para ele desde o ventre da mãe dele ou da mãe dela, porque passou a haver sintonia. É isso que dá uma vida de qualidade para cada um de nós, quando a gente se alinha ao querer de Deus. E Davi está colocando isso: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças desvaneceram como a seiva no tempo de seca. O que faz a seiva numa planta? Ela traz os nutrientes da terra e ela leva para as folhas, e as folhas operam a fotossíntese, e essa árvore floresce.
que Davi está dizendo? Além da sua mão pesar sobre mim, além de eu sentir angústia na minha alma, além de todas essas condições perturbadoras, minhas forças foram desvanecendo como a seiva em tempo de seca. Em tempo de seca, a seiva vai secando, e ela secando para de trazer nutriente para a árvore. Minha mãe plantou lá em casa algumas sementes de graviola. Enquanto a minha mãe estava regando as sementes de graviola, elas estavam crescendo, florescendo, cada vez mais frondosa, bonita. E minha mãe: Romerito, está na hora de plantar, porque o vasinho já não dá mais, já não tem mais espaço, elas estão crescendo. Eu falei: mãe, que lindas elas estão. Só que passou um tempo, minha mãe adoeceu, ela parou de molhar, eu também parei de molhar. O que aconteceu com a seiva que esse pé de graviola puxava daquele solo dentro do vasinho? Acabou. Esses dias eu fui olhar os pezinhos de graviola, os bichinhos estão tudo sequinhos. Assim é o crente, quando não confessa os seus pecados, quando não abre o seu coração. Ele vai tendo uma vida espiritual cada vez mais definhada. E aí você olha para ele e você fala: meu Deus, mas esse crente está tão feinho, está faltando a pujança de quem vive um evangelho conforme a palavra ensina, por uma escolha. E o que Deus está dizendo para nós? Que nós precisamos buscar a escolha certa, o arrependimento e a confissão. E aí então Davi continua dizendo assim, no verso 5: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Olha, confessei o meu pecado, só confessa. Nessa manhã estudamos sobre isso, quando ele vira para Deus e disse: Senhor, eu reconheço os meus pecados, e vou dizer mais, não só reconheço, eu admito, eu fui formado no pecado, eu fui moldado na iniquidade. Quando eu era ainda apenas um bebê informe, no ventre da minha mãe, eu já estava envolto no pecado. E ele falava isso remetendo à natureza adâmica que todos nós temos. Eu não sei se você percebe isso, mas a nossa natureza, ela tem a tendência do mal, do pecado, das coisas erradas. O que combate essa tendência é o Espírito Santo na nossa vida, é Ele que nos convence. A Bíblia diz que Ele nos convence da maldade, Ele nos convence do juízo, Ele nos convence de tudo que é errado, para que a partir dele a gente possa reconhecer o valor da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e aceitar o sacrifício de Jesus como perdão para a nossa vida. O salmista então põe nessa perspectiva: confessei-te os meus pecados, reconheci as minhas iniquidades, e eu não encobri minhas culpas. Olha que coisa extraordinária, eu não escondi que eu era culpado. Qual é o nosso maior problema? É quando a gente se vitimiza e a gente empurra a culpa para os outros. Eu errei, mas eu errei por causa disso. Lembra de Eva? Peraí, Senhor, eu errei, mas eu errei por causa da serpente. A culpa é dela. Eu errei, mas por causa de fulano. Eu errei, mas eu errei por causa de cicrano. Deus não aceita que a gente terceirize uma prática pecaminosa, ainda que haja uma rede. Você está numa quadrilha de pecador. Deus quer que você assuma a sua parte. Senhor, eu errei e eu não vou encobrir a minha culpa. Eu errei e a minha culpa é minha. Isso é uma forma de assumir a responsabilidade diante do Senhor. Eu quero confessar os meus erros, minhas práticas. Eu estou arrependido do que eu fiz. Isso toca o coração de Deus. É isso que Davi está fazendo. Ele não está terceirizando, ele está dizendo: e não encobri minhas culpas, não escondi minhas culpas, eu assumi, a culpa é minha. A culpa é minha e a atitude de arrependimento também é minha. Então eu estou diante do Senhor: muda minha história. Muda minha história, porque o Senhor pode mudar. E Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história de você que está em casa. Deus pode mudar a nossa história. A partir de quê? A partir da gente assumir
uma posição que Deus quer de nós. E eu caminho para finalizar. Davi disse: então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Perceba, então eu assumi minha culpa e eu confessei, ou seja, então eu declarei, eu confessei minhas transgressões para o Senhor, e o que o Senhor fez em troca? Perdoou os meus pecados. Deus pode confessar por nós? Confissão é nossa. Agora, perdão de pecado é dele. Por isso ele diz: você dá um passo para mim, você confessa os seus erros, mostra o arrependimento, pare de encobrir as culpas. Ok, eu entro no cenário, perdoo o teu pecado, limpo a tua vida, mudo o teu nome, te dou uma nova identidade, te levanto aonde você estiver e honro a sua vida. Aí você vai dizer: minha vida é uma vida abençoada, é uma vida de qualidade. Por quê? Porque Deus operou na minha vida. Finalizo com Tiago capítulo 5 verso 16, aonde o escritor diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um homem ou de uma mulher justo ou justa, ela é muito poderosa em seus efeitos. O que Deus está dizendo para nós? A confissão é um instrumento poderosíssimo de transformação da nossa vida. Encobrir pecado é a pior coisa que existe. Esconder o que a gente fez de errado é a pior coisa que existe. Não declarar é a pior coisa que existe. Transferir culpa é a pior coisa que existe. Agora, quando nós confessamos, assumimos e tomamos uma posição, Deus muda a nossa vida. É por isso que essa noite Deus está mudando a vida de alguém dentro dessa igreja, está mudando a vida de alguém nas redes sociais, porque Deus está mostrando para mim e para você, através de sua palavra, eu tenho poder para perdoar pecados.